Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chapecó 360, sempre com um oferecimento de Ares Capital, soluções financeiras para investidores e empresas, arescapital.com.br. Hoje, o episódio de hoje, vamos falar sobre os caminhos do futuro do desenvolvimento de Chapecó. Recebemos aqui em nossos estúdios um convidado que é natural de Quilombo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formado em Direito, se especializou em silvicultura e também nos setores de construção civil. Diretor da Brock Empreendimentos, ele que já foi presidente da ACIC, a Associação Comercial Industrial de Chapecó. Hoje ele ocupa os cargos de diretor de ferrovias na ACIC e diretor de ferrovias e agronegócio na FACISC. Correto, Leno? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado. Para quem ainda não lhe conhece, as suas considerações iniciais, se apresente. Parte você já falou, né? Eu brinco, nascido no Quilombo Amado, né? Eu sempre falo isso porque é a terra natal, né? Sempre muito envolvido, né? Isso que tu traz, a SIC, fui também presidente aqui do Sinduscom antes de vir para a SIC, quer dizer, a gente sempre muito envolvido, desde moleque, lá no Grêmio Estudantil da Escola Básica Jurema Sávio Milanês, então é uma herança que a gente tem, eu não sei como que isso acontece, mas parece que a gente tem uma tendência a participar dessas entidades coletivas, né? Que na verdade eu sou um adepto, um defensor do associativismo, né? Porque eu entendo que, principalmente em lugares menores, como é o caso do oeste de Santa Catarina, né? Que não tinha acesso aos benefícios que os grandes centros têm, né? A única forma de conseguir alcançar alguns objetivos era se juntar para eleger, se juntar para exigir, se juntar para construir, e foi assim que aconteceu, né? E dessa forma o oeste de Santa Catarina desenvolveu muito e virou um case de sucesso a nível mundial, né? Porque nós temos aqui estamos recebendo visitas, né, internacionais, inclusive, que querem conhecer o sistema cooperativista para poder importar esse modelo, né? Porque é um modelo de muito sucesso que se mostra aqui, a gente conhece principalmente através das cooperativas do agronegócio, né? Então, eu sempre tive essa visão também e por isso sempre fui adepto às entidades coletivas, né? Esse inconformismo que faz com que a gente busque o nosso protagonismo por acreditar que a nossa parte só quem pode fazer somos nós, não esperar do governo, de terceiros, né? Exatamente. Na verdade, é uma mania que a gente tem, não é mania, se construiu a história dessa maneira, né? Desde sempre, o poder público no comando e a iniciativa privada em segundo plano, né? E eu acho que isso não é legal porque os pesos deveriam ser iguais, paritários, né? Os políticos são eleitos para realizar as obras ou os interesses da coletividade. E nós somos a coletividade. Então, a partir do momento em que nós deixamos de ser protagonista na defesa dos interesses da coletividade, os políticos é que acabam decidindo. E muitas vezes eles não sabem direito o que nós queremos e o que nós precisamos. Então, eu falo que nós precisamos resgatar essa visão de que o coletivo são as pessoas e os nossos representantes, eles são eleitos para brigar, para realizar os interesses coletivos. E, infelizmente, às vezes eles acabam migrando, né? Essa missão acaba ficando um pouco esquecida, né? Mas é dever do coletivo resgatar esse interesse de fato. Essa sua explanação é uma outra forma de colocar aquilo que a gente muito fala, muito ouve, de que o governo os nossos governantes são um reflexo do nosso povo, né?
Exatamente. Na verdade, Alex, eu penso que o eleitor é uma figura de boa fé. Eu chamo de figura de boa fé porque são pessoas que acreditam, pessoas que falam, sim, da sua necessidade e muitas vezes o político, ele aparentemente vai resolver, né? E a gente sabe que não é assim. Ninguém resolve as coisas de uma hora para outra. E, de novo, quem resolve não são os políticos, quem resolve é quem contribui, é quem paga imposto. Governo não gera riqueza, governo não gera imposto, o governo gasta o recurso público, ele administra o nosso recurso, mas o recurso é nosso. Então, é essa visão que eu entendo que tem que mudar. E isso é urgente, sob pena do Brasil permanecer, apesar dos recursos que tem, recursos minerais de todas as espécies, né? O Brasil é um país... tem regiões aí que nós vamos para a terceira safra quando se fala em agricultura, né? Nós estamos produzindo uvas e vinhos de excelente qualidade no Nordeste. Santa Catarina, por exemplo, tem aqui na região do extremo oeste a segunda maior bacia leiteira do Brasil, né? Perde pela primeira, que é Rio Grande do Sul, não em produção de leite, mas em uma única bacia. Santa Catarina produz mais de 7% do consumo nacional e a grande concentração de produção é aqui no oeste. Nós somos também, estamos entre os 10 maiores produtores de mel, né? Nós estamos entre os 10 maiores produtores de ovos. Quer dizer, Santa Catarina é um exemplo disso, né? Na construção civil. Chapecó é um exemplo disso, né, Alex? Acho que Santa Catarina é um estado de trabalho, e por conta disso é um estado que é considerado rico, né? Mas eu defendo que quanto mais a gente tiver, mais a gente ajuda. Então, não é empobrecendo Santa Catarina que a gente vai enriquecer o resto do país, pelo contrário. A gente precisa fazer com que as coisas em Santa Catarina aconteçam para ficar melhor ainda para o Brasil. Porque de cada 100 reais que a gente arrecada a nível de impostos federais, a gente tem um retorno de 10 a 12 reais somente. Então, é muito pouco, né? É muito pouco. Pegar esse gancho dos impostos e o quanto a gente é explorado nesse sentido, e você comentou sobre os eleitores. Você não acredita que... Você não acha que o eleitor passou de eleitor para torcedor? Porque a gente acaba se colocando, ou vendo a sociedade, defendendo os seus políticos preferidos e esquece de cobrar aquilo que deveria ser cobrado, que é essa distribuição mais igualitária, um compromisso real com a sociedade, com o desenvolvimento. Como que você vê isso? Eu concordo contigo. Eu nunca pensei exatamente por esse ângulo, mas, de fato, nós viramos torcida. Tanto que hoje muito se fala, e não sei de onde veio esse termo, teria que pesquisar melhor a respeito, né? Direita contra esquerda, esquerda contra direita, político criticando uma classe social, uma categoria, não porque ele realmente detesta, não gosta, mas porque ele pode se beneficiar politicamente com isso e também do outro lado, né? Aí nós temos um centro que tenta usar um pouco de cada lado e aí acaba se misturando também. Mas eu concordo contigo, eu acho que a gente vai mudar a partir do momento que a gente tiver consciência. E nós temos aí já o ano que vem uma nova eleição, e é necessário que as pessoas observem a vida dos políticos que pretendem ocupar os cargos, né? Principalmente para saber se eles estão lá para defender os interesses da comunidade. E quando eu falo em interesse da comunidade, por que não defender os interesses, vamos chamar dos bem de vida? Eles também têm interesses, né? Então, cada um tem o seu. Aqui nós temos o hábito, até pela formação religiosa, né? Santa Catarina tem o hábito de colaborar muito entre si, né? Entre as comunidades, entre as pessoas, né? Então, existe uma mistura muito interessante.
Mas o eleitor, de fato, você tem toda a razão, tem que parar de torcer, tem que torcer para si, não torcer para que um ou outro ganhe, né? Parece jogo de futebol daí, né? Cada um tem seu time. Na política não existem dois times, é um time só e é o nosso, é o time do eleitor. E hoje o que a gente vê é escolher para quem vai ser o aplauso. Então não é assim que a gente vai mudar. Nós não precisamos brigar, né? Nós precisamos construir. E eu acho que, independente de partido político, obviamente que cada um tem a sua preferência, tem o seu perfil, né? Mas a gente não pode aceitar que políticos nos roubem, por exemplo, né? Eu acho isso um crime gravíssimo, de péssima índole, um ocupante de um cargo público se usar desse cargo para se beneficiar, né? Como está acontecendo agora mesmo aí com essa situação da Previdência, né? Que muito dinheiro foi desviado, né? Mas o fato que eu entendo não é discutir isso de maneira política, politizar. É um crime, ele deve ser punido, né, com a devida legislação e tal, e até essa CPI eu acho que está fazendo um bom trabalho, porque traz... Do INSS. É a CPI do INSS, né? Traz à luz das pessoas o conhecimento justamente de quem a gente está escolhendo para cuidar dos interesses, dos nossos interesses. Que daí volta dos nossos interesses, não, né, vira interesse particular. E como é difícil a gente ver as pessoas hoje em dia. Não, eu votei nesse cidadão, mas ele está roubando, você vai responder por isso. Ir para a rua para cobrar o cara que você votou. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que a gente deve ter se perdido em algum momento da nossa história aí. Provavelmente. Porque enquanto a gente não chegar nesse ponto de maturidade, independente das suas preferências e tal, é botar o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país acima dos interesses partidários e políticos. Mas enfim, uma prova disso você foi presidente da SIC na gestão passada. Sim. Atualmente o Elon, que foi nosso convidado no nosso primeiro episódio. Uma conversa muito positiva. Você que está acompanhando, procure aí no nosso canal. Elon Rebelato, o episódio 01, né? E todas as ações que a SIC hoje busca o seu protagonismo, briga por isso. Sim. E eu acho que a gestão que o Elon vem fazendo, a gestão do Lenoir Brock, a gestão passada, e a história recente, né? Pode vasculhar toda a história da SIC aí. É um exemplo do que seria um modelo ideal de gestão política, né? Porque a gente vê... Eu acompanho, a gente já se conhece há bastante tempo, acompanho o seu trabalho como empresário e também na gestão da entidade, né? Hoje como diretor da ferrovia, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas a sua gestão é um exemplo, a gestão do Elon é um exemplo de olhar para o interesse comum. O interesse coletivo. Né? Não é se colocar como meio para viabilizar conquistas, viabilizar uma melhor condição para, no caso a SIC representa a entidade comercial e industrial, mas traz benefícios para a comunidade. Exatamente. Né? E até é importante reforçar o papel da SIC, né, Leno? Porque existem aí pessoas que infelizmente trazem informações com o único objetivo que é de denegrir, né? De trazer... Infelizmente tem. Trazer uma dúvida na cabeça das pessoas, né? Às vezes eu sempre brinco que é o verbo, né? Você não necessariamente é contra uma entidade ou a pessoa, mas você pode, teoricamente, ter um retorno político quando você fala mal de alguém. Porque, infelizmente, ainda nesse país,
todos os movimentos, tanto políticos como para competitividade mesmo. Às vezes, ao invés de você valorizar o papel do político e fazer melhor, é destruí-lo. É diferente. Na iniciativa privada, quando você tem um concorrente que faz melhor que você precisa se preparar, melhorar a tua competitividade para poder concorrer e ser melhor que o teu concorrente. Essa é uma preocupação. E na política, infelizmente, não é assim. Para que eu me dê bem como político, a visão é que eu tenho que destruir o meu adversário. Então, e muita gente usa isso ainda para falar mal de uma entidade, por exemplo, pode denegrir a imagem, como tu colocou, de uma entidade como a SIC, que é uma entidade realizadora, porque além de representar mais de 1.700 CNPJs, são empresas que geram riqueza, geram emprego e fazem muita coisa, não só em Chapecó, mas na região oeste do estado. E a SIC é um exemplo muito claro de que é um monte de voluntários sem interesse nenhum, que doam o seu tempo, doam a sua energia para brigar por uma categoria ou para trazer benefícios para a comunidade. Como aconteceu aqui, a SIC durante a pandemia, né, na presidência do Akimoto, que foi um excelente presidente, eu sempre brinco que era a pessoa certa, no lugar certo, né, na hora certa, porque o Akimoto foi uma pessoa que brigou muito para que a gente ajudasse a socorrer as vítimas do Covid. E a SIC, junto com o SEC, CDL, SICOM, capitanearam um movimento para atrair recursos, mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais, para ajudar a construir aquele espaço no centro de eventos, que virou uma UTI, né? E os médicos foram pagos com recursos das empresas que colaboraram, né? Das entidades que colaboraram. Isso é uma das coisas. Agora, se você for pensar, hoje nós brigamos pela 283, que é a rodovia que liga a 153 até Itapiranga, lá no extremo oeste, né? Então a gente está o tempo todo brigando lá no estado, no DENIT, né? Nós queremos muito a duplicação da 2812, então a gente briga, nós conseguimos a licitação do projeto de duplicação, né? Porque sem projeto não se faz nada, né? Nós brigamos inclusive pela privatização do nosso aeroporto, porque ele estava mal cuidado, mal assistido. Ainda há muita reclamação de que o aeroporto ainda tem muito a melhorar, e de fato tem, e a gente sabe disso, mas se entendia que a privatização era uma oportunidade de melhoria. Hoje nós temos de quem cobrar. Existe uma empresa, uma companhia que está lá para cuidar do aeroporto. Então, Alex, tem muitas coisas que a entidade faz e não é para ela. Ela faz defendendo o interesse dos associados, né? E por consequência da própria comunidade, né? Não é para ela nem para os seus diretores. Lógico. Né? E aí tem recursos. A gente ajuda, a SIC ajuda, né? A SIC está semanalmente se reunindo tem uma comissão de segurança pública aqui em Chapecó, que é um orgulho para o estado de Santa Catarina, serve de modelo, né, onde todas as polícias estão integradas, militar, civil, a Guarda Municipal, Polícia Federal, Ministério Público, estão juntos buscando garantir que a gente tenha segurança. Por isso que Chapecó ainda está protegido, né? E nós temos também obviamente nós temos também um município, uma administração pública voltada também com essa visão, né? O próprio prefeito João Rodrigues também tem esse pensamento de que a segurança é uma necessidade e precisa ser preservada, e eu acredito que essas coisas fazem com que a gente viva bem em Chapecó. E a SIC, naturalmente, está envolvida em todos esses projetos aí que são de interesse coletivo. Ninguém tem interesse particular, não. Você, como o cidadão Lenoir Brock, o diretor da SIC, ex-presidente e empresário, você defende há bastante tempo, acredita que para o nosso desenvolvimento é necessário
são necessários investimentos pesados em infraestrutura, né? Sim. Então, você pode trazer um pouco sobre todas ou algumas das principais ações da SIC, onde a SIC esteve envolvida, além dessas que você já citou, sim. mas que teve uma participação importante, decisiva, para conquistas que provavelmente parte da população não conheça, não tem essa informação. Talvez falte isso, né? Porque o papel da SIC também, a SIC deixa às vezes de trazer isso de forma mais clara para a comunidade, né? Mas a gente está falando aqui de realizações, por exemplo, a Mercoagro, por exemplo, é uma feira de expressão mundial. Né? Hoje a gente já fala, e com segurança, além de ser a maior da América Latina, ela está entre as 3 e 4 maiores do mundo. Né? A gente sabe que tem uma feira em Frankfurt, na Alemanha, que é maior que a Mercoagro, e Atlanta, nos Estados Unidos, que também são maiores, mas são feiras do mesmo quilate. E a partir desse movimento de criar uma feira para mostrar o nosso produto, hoje Chapecó exporta equipamentos frigoríficos. 20 anos atrás a gente só importava, né? Hoje não, hoje nós viramos exportadores, né? Graças à criatividade, nós temos capacidade instalada aqui muito boa, com excelentes indústrias, excelentes engenheiros que produzem produtos de grande qualidade. Então, é por isso que a gente se credencia aqui no oeste de Santa Catarina e no sul como um todo a brigar, e realmente brigar, para defender interesses que tragam ainda mais oportunidade para a nossa região, porque nós temos aqui quem faça. Então, a decisão de a gente brigar por uma ferrovia, ela começou aí no final de 2021, né, quando a gente ajudou em 8 entidades, que daí envolve de Chapecó a SIC, né, que pagou R$100 mil, e daí nós lembramos que também, na verdade, um núcleo de cooperativas de dentro da SIC se cotizou e pagou quase 80% desse valor, 80% desse valor foi pago fazendo uma coleta entre as cooperativas para trazer esse recurso para a SIC poder ajudar a pagar esse estudo. Aí tem o SEC, que é o Centro Empresarial, do qual são os sindicatos, né, dos empregadores de Chapecó, junto com a SIC, mais a SIC e o CDL, né, que patrocinaram mais R$100 mil. Aí entrou o Sindicarnes, que é um sindicato estadual, a FAESC, que é a Federação da Agricultura, a FACISC, que também é diretamente ligada à SIC, que aí também cotizou aqui na região as pequenas associações, as médias e as grandes, cada uma colaborou com um valor para que a gente tivesse o recurso para pagar o estudo de viabilidade. Aí a Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o SESC, Organização das Cooperativas, e a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. Enfim, essas 8 entidades, talvez eu tenha esquecido alguma, né? Mas essas entidades se cotizaram na época para trazer o estudo de viabilidade de uma ferrovia que ligasse Chapecó a Cascavel, que ligaria com Maracaju, no Mato Grosso do Sul, com uma visão principalmente de trazer o grão para diminuir esse drama que nós temos de fazer 2.000, 3.000 quilômetros, né, ou quando o caminhão sobe vazio, para o norte, centro-oeste, para trazer uma carga de milho, né? Então, tem uma série de análises que estão sendo feitas agora, e eu estava ouvindo hoje até um comentário a respeito, mas assim, bem claramente, nós temos hoje mais de 11% dos nossos motoristas de caminhão, Alex, tem mais de 70 anos de idade. A longevidade média dos nossos motoristas está em torno de 55 anos de idade já. Novos motoristas de 18 a 35 anos que entram para a categoria em torno de 16%. Então, imagina daqui a 15 ou 20 anos como vai estar essa categoria envelhecida, né? Nós não teremos mais motorista suficiente para continuar fazendo essas viagens cansativas,
né, que muitas vezes provocam acidentes graves, né, o motorista está fora de casa há muito tempo. Então, a ferrovia, e não é só por isso, a ferrovia ela traz um benefício econômico, porque ela vai economizar muito do ponto de vista de custo do frete. Né, para a nossa região, ela pode chegar de 28% até passar de 30%. Aí nós temos os custos sociais, que falando do motorista já é o suficiente, é isso que eu trouxe, né? Sem falar dos acidentes nas estradas, de longas viagens, do cara cansado, né, na boleia. Então, tem uma série de coisas que provocam já essa necessidade. E nós estamos muito atrasados. Estados Unidos tem mais de 200 mil quilômetros de ferrovia e é o maior consumidor de caminhão do mundo. Então, não dá para dizer a ferrovia vai acabar com o caminhão. Pelo contrário, vai beneficiar o frete de curta distância, que o trem vai trazer o grão. Agora, o trem não leva só grão, ele pode trazer grão sim do Centro-Oeste, mas ele pode voltar para o Centro-Oeste levando calcário, levando máquinas, equipamentos que são produzidos aqui no Sul. Né? E a própria carne, né, daqui vai para os outros portos do Brasil também, porque daí nós temos um outro projeto que daí é uma iniciativa do governo do estado de Santa Catarina para levar uma ferrovia de Chapecó a Correia Pinto, que ligaria aí a região oeste de Santa Catarina com o eixo da antiga ferrovia, né, que era chamada RFFSA, né, que ainda tem um trecho que seria transitável para os nossos trens, né? Embora mal cuidada, mal administrada, né? Porque ela não é tão rentável quanto outros trechos de ferrovia. Mas se essa ferrovia voltasse a funcionar, nós estaríamos ligados com o resto do Brasil por ferrovia. Porque essa ferrovia ela liga com o estado de São Paulo também. Mas ali em Mafra ela está interrompida e nós não temos como atravessar para outras regiões do Brasil por conta de uma decisão, de uma concessão, na verdade, né? Então, nós não temos como chegar aos portos catarinenses que não seja pela 282, que é uma estrada construída nos anos 70, né, quando só tinha Kombi, Jeep, Rural, né? Graças a Deus veio ali o Fusca, né? Mas na época que as crianças andavam no chiqueirinho do carro. É verdade, podia, né? Então, é a mesma estrada, né? E aí nós tínhamos aí, dava para contar os veículos que passavam, né? E hoje é um atrás do outro. Então, o sistema de transporte rodoviário está colapsado. E a ferrovia ela vem ajudar muito a resolver esse problema. Além da duplicação da nossa 282, que é necessária, nós precisamos da ferrovia, sim, para ligar o sul ao resto do país. O Rio Grande do Sul ficou isolado, né, o Rio Grande do Sul tinha mais de 3.500 quilômetros de ferrovia. Né? Antes daquela chuvarada que aconteceu aí o ano passado, sobraram 1.500 quilômetros que estavam sendo transitáveis. Né? Aí com esse evento sobraram 900. E diminuindo. Então, o Rio Grande do Sul sofre muito também com esse problema da falta de ferrovia. E o Paraná, naturalmente, é um grande consumidor de grão. Além de produzir, é um grande consumidor. E o que a gente defende, se juntar o sudoeste do Paraná, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, norte, noroeste gaúcho, nós consumimos aqui mais de 20 milhões de toneladas de grão. Tá? Isso seria o suficiente para viabilizar uma ferrovia. Mas, em Santa Catarina, só a nossa região consome próximo a 8 milhões de toneladas por ano. E Santa Catarina produz perto de 2. Então, nós estamos importando 6. Esses 6 milhões de toneladas de grão, ele naturalmente vem do Centro-Oeste. E o Centro-Oeste, Alex, já está saindo um pouco daquela história de produzir grão para atender o agro. Então o grão tende a ficar mais caro, porque nós já temos quase 40% do grão do Mato Grosso do Sul que vai ser consumido para a produção de etanol. O norte também já está nessa direção, né, aumentando a produção de grão, principalmente de milho, para a produção de etanol, e isso vai ser uma briga muito grande com o agro.
por isso que a gente precisa diminuir o custo do frete, porque senão a gente perde a competitividade, e não é só nacional, não. Nós vamos perder a competitividade internacional. E o grande benefício que nós temos aqui é a capacidade de trabalho, de mão de obra do povo catarinense, né? Do povo do Sul, que tem uma outra visão de sobrevivência, né? De não depender do governo e sim tentar obter o seu sustento próprio com a sua capacidade de trabalho. Então é por isso que nós brigamos, né, Alex, defendemos essa ideia, assim que abraçou essa causa. Eu, particularmente, sou um apaixonado pela causa e eu acho que é uma questão de tempo, né? Muita gente acha que não dá para acreditar, que é um sonho, mas agora nós vamos ter, inclusive, é bom lembrar, dia 14 de novembro, nós vamos ter acontecendo dentro da FETranslog, que é uma feira de transporte, de produtos de transporte rodoviário, nós vamos ter acontecendo o 2º simpósio da integração logística do Sul, que envolve... Aqui em Chapecó, né? Em Chapecó, no Salão Nobre da Uno Chapecó. A gente vai estar lá das 8h30 da manhã até o 12h30. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, com diversas pessoas de grande conhecimento para discutir porquê da importância, da necessidade e qual é a possível forma que a gente vai conseguir, através de instituições públicas e privadas, para trazer essa sonhada ferrovia aqui para o sul do Brasil. Então, como a gente pode perceber, a ferrovia ela traz benefício para todo estado, os 3 estados do sul. Mas falando sobre o momento atual de Chapecó, né? Isso está diretamente relacionado ao agronegócio, né? Falando do momento atual de Chapecó e o nosso futuro, como a ferrovia contribuirá para a continuidade do nosso crescimento nessa mesma toada, porque nós aqui em Chapecó estamos colapsados há bastante tempo com relação à nossa estrutura viária, né, de estradas. O aeroporto teve uma melhora, ainda necessita de muitas melhorias. Existe uma atuação, uma cobrança da SIC nesse sentido, né, dessas melhorias e projetos, etc. Sim. Mas a ferrovia para Chapecó, para a nossa micro-região, vamos chamar assim, quais seriam os benefícios que a gente pode vislumbrar para o nosso futuro? Já que o agronegócio é nosso carro-chefe, mas há uma necessidade de ampliar a matriz econômica da nossa cidade, da nossa região, né? Eu acho que até vem a fortalecer e somar ao agronegócio. Mas ter apenas essa frente, apenas essa matriz econômica. Claro que nós temos aí a área de tecnologia que está crescendo e tudo mais. Mas se a gente tiver uma infraestrutura melhor, a gente possibilita que outros negócios, outras atividades olhem para Chapecó de maneira diferente. Porque hoje uma empresa uma multinacional, uma montadora, enfim, jamais vai considerar a nossa cidade, a nossa região, pela questão de logística. Nós estamos aqui. Obviamente que não. Né? Não. Então a gente acaba perdendo muito com isso, né? E eu, particularmente, há bastante tempo, já venho olhando para isso e me parece que a gente corre o risco de chegar a um momento que esse crescimento que a gente tanto se orgulha, ele poderá diminuir ou até estagnar, em razão da gente também chegar no gargalo em razão da nossa possibilidade, né? Que está limitada à nossa infraestrutura. Já é comprometido, né, Alex? Porque eu tenho defendido que se a gente tivesse uma ferrovia já acontecendo, nós teríamos uma redução substancial no custo de todos os equipamentos, materiais e produtos que a gente consome aqui na região. E nós teríamos um custo muito menor também para levar o que nós produzimos, fabricamos aqui na região, tanto para os portos como para o resto do país.
E uma outra coisa que nós defendemos também, quando se fala em ferrovia, é que todos os projetos de ferrovia que existem no Brasil, nós chamamos que é do Arco Norte para cima, né? Então nós temos a ideia de uma ferrovia que vai ligar a Bahia ao Peru, né? Para levar a produção da Bahia para o Peru, ou levar a produção do Peru para a Bahia. Na verdade, é uma ideia que foi abraçada principalmente pelo mercado asiático, mercado chinês, né? E os americanos também, obviamente, estão de olho nisso, né? Porque é uma competitividade interessante, né? Entre eles. Mas é lá no norte. Aí nós temos a Ferrogrão, que é uma ferrovia que liga Sinop ao estado do Pará, onde lá vai haver o transbordo das cargas do trem para balsas, né? Para daí, mais adiante, quando chega no Oceano Atlântico, carregar novamente em navios para alcançar o mercado internacional. Então, temos também uma ferrovia que está sendo construída de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que tem essa missão de chegar até a região de Sinop, no Mato Grosso, Primavera do Leste. Quer dizer, todos os projetos, né, Alex, eles têm uma visão de exportação. Quer dizer, nós saímos da ideia de exportar carne pronta, carne processada, de todos os tipos, para exportar o grão. E o que nós temos defendido é, por que não a gente, ao invés de exportar o grão, a gente não consome aqui mesmo o grão, alimentando os nossos animais, para que a gente possa exportar carne. E daí, hoje pela manhã, até a gente estava aqui conversando com Neivor Canton, que é uma excelente figura, né? É um exemplo, inclusive, né? Uma pessoa que tem um caráter, uma polidez, né? Eu acho que foi empresário do ano, inclusive eleito pelos associados da SIC, e eu digo que nós precisamos de pessoas assim, né? Que a gente possa se moldar. E o Neivor tem a mesma visão que eu tenho também, que nós temos chance, sim, de continuar crescendo, mas a gente precisa de investimentos para nos manter aqui crescendo, né? Porque a nossa matriz econômica hoje ainda é o agro, né? Mas os outros estados estão nos ultrapassando. Então, frango, por exemplo, hoje o Paraná produz muito mais frango e exporta muito mais frango já que Santa Catarina, que 5 anos atrás nós éramos o primeiro. Hoje nós somos bem atrás em segundo lugar. Nós ainda somos primeiros em suíno, porque a gente ainda tem um número bastante elevado à frente do Paraná, mas que está investindo muito e logo deve nos ultrapassar, e a gente tem consciência disso. Não quer dizer que a gente vai produzir menos, eles é que vão produzir mais. Por quê? Porque eles têm condições, têm tecnologia e têm também condições de trazer o alimento mais barato. E essa é uma competitividade que está ameaçada. E uma outra coisa que até hoje a gente lembrou disso, a nossa região ela é uma das maiores produtoras já de palatabilizantes para a produção de ração para PET, né? Aqui em Vargião se instalou a Nestlé a partir do ano passado, retrasado, eles começaram uma obra lá, o investimento previsto até o final é de em torno de 2 bilhões, né? Basicamente o que eles vão produzir lá é ração e palatabilizantes para a produção de ração. Nós temos hoje aqui uma das melhores do mundo na saída aqui para o Goiuém, uma empresa também que se especializou em palatabilizantes, quer dizer, são rações produzidas a partir do subproduto do suíno, do frango e do peixe também. Aqui em Itá, nós temos uma das maiores produtoras de gelatina do mundo, gelatina e colágeno, que utiliza a pele desses animais para a produção de colágeno e gelatina. Então, o agro ele não serve somente para produzir carne. Olha o número elevadíssimo de subprodutos que são derivados daí. Então, é uma atividade que ela tem, sim, que continuar, né? Enquanto isso, outras atividades que nasceram a partir dali, a indústria mecânica, a indústria de caminhões. Chapecó é um dos maiores consumidores de pneu do Brasil.
Para você ter uma ideia da quantidade, nós temos aqui grandes proprietários. A FETranslog, que é uma feira que acontece daqui a poucos dias, há 2 anos atrás, ela negociou e prospectou próximo a 3 bilhões de reais. A Mercoagro, próximo a 1 bilhão de reais. São números fantásticos para um município do nosso tamanho de 275 mil habitantes, né? E a região oeste, o crescimento de Chapecó, tem tudo a ver com o potencial regional. A construção civil é uma prova disso, né, Alex? Todo mundo fala, né, do crescimento de Chapecó, como Chapecó está fora da curva, né? Chapecó continua crescendo muito, porque o investidor, o produtor regional gosta de Chapecó e investe em Chapecó. Chapecó tem diversas universidades, nós temos federal, tem pelo menos mais 3 universidades aqui, além da UNO-ESC, UNO-Chapecó e o CEF, né? Nós temos outras faculdades também, são mais de 25 faculdades, né? Então, Chapecó tem tudo para continuar crescendo. Então, não somente no agro, mas nessas diversas atividades que eu coloquei, né? Que nós somos grandes exportadores de equipamentos, né? De alta resolução, né? Chapecó fabrica equipamentos para analisar a qualidade da carne que está circulando pela esteira frigorífica, analisar se o frango é macho, o seu frango é fêmea, para separar um do outro, porque nós chamamos, chamada nória, né? Aquele equipamento que você pendura o frango para passar pela área de produção, a coxa é mais curta da franga, né? Da galinha do que do frango, né? Então, a nória precisa ter uma inteligência para poder escolher a altura que ela vai pegar, né? Porque senão cai. Então, isso tudo são equipamentos que já são produzidos. Quer dizer, a gente importava tudo até pouco tempo, 10 anos atrás, da Holanda, principalmente, né? Um grande produtor de equipamentos dessa área, e hoje não. Hoje nós estamos exportando equipamentos para ração, com as fábricas que nós temos aqui, né? Nós estamos exportando máquinas, equipamentos para corte e processamento de carne, que também acontece aqui na nossa Mercoagro, que acontece em maio do ano que vem. Então é um orgulho, Alex, falar não só de Chapecó, mas de toda a região. A região, o grande oeste de Santa Catarina é responsável por todo esse crescimento. Em torno de 1,5 milhão de habitantes, né? De Caçador até São Miguel do Oeste, que é o extremo oeste do nosso estado, uma variedade muito grande. Nós somos grandes produtores de móveis, né? Além da questão dos equipamentos que eu estava falando, né? Então, é uma diversidade enorme, e agora, nos últimos tempos, a gente tem crescido muito na área de tecnologia e inovação tecnológica. Chapecó já deve ser o 4º ou 5º município do estado de Santa Catarina, né? O primeiro é Florianópolis, que já arrecada mais do que o turismo, já é o primeiro em arrecadação da ilha, é a produção de equipamentos de informática, né? De inteligência. Chapecó, Florianópolis, Blumenau, Joinville, e eu acho que Chapecó já é o 4º, né? Desse tamanho, nós já estamos encostando em grandes municípios aí, vendendo tecnologia, exportando tecnologia. Então, isso é fantástico. E essa é uma iniciativa relativamente recente, né? Todo esse movimento do desenvolvimento tecnológico aqui em Chapecó. Sim. As nossas universidades se preocuparam em tempo, porque nós tínhamos aqui grandes empresas, né, de tecnologia querendo ir embora, migrar, porque nós não tínhamos aqui mais mão de obra suficiente para atender a necessidade. E olha só, mais um papel da SIC. A gente foi chamado, né, pelas próprias indústrias a pensar, escuta, nós precisamos mudar isso. Então, a SIC, através da sua presidência, da sua diretoria e associados, começou a sentar com as universidades
para pedir, pô, eu acho que nós temos que ter mais técnicos, mais especialistas nessa área, e hoje nós estamos tendo nas nossas universidades figuras espetaculares, né? O nosso centro tecnológico aqui, né, já está virando um modelo também, porque são grandes ideias, startups que estão nascendo aqui em Chapecó para exportar para o resto do mundo. Falando sobre ferrovia, você está como diretor de ferrovias na SIC e FACISC, né? A gente fala aqui sobre a importância da ferrovia, mas para quem ouviu falar ou não tem, acho que é legal contextualizar sobre qual a ferrovia que passaria aqui em Chapecó, né? E a sua atuação, as suas atribuições e as últimas ações na busca da concretização dessa promessa, né? Que a gente vê isso, você acabou de citar, no Mato Grosso e no Brasil todo, e aqui parece que vira lenda urbana, né? Muita gente, como você falou, muita gente acha difícil, pouco provável. Então, falar um pouco da tua atuação e falar um pouco sobre essa... O que a gente tem feito e que é essencial é um trabalho de conscientização. Então, o que o simpósio, por exemplo, vai trazer isso? Nós vamos trazer as dores. A FETranslog vai ter um painel lá que vai ser gerenciado pela própria categoria, onde nós vamos ter o presidente do Porto de São Francisco participando, vai estar aqui o executivo da ArcelorMittal, Confederação Nacional da Agricultura vai estar nesse painel, e o próprio Citran, que é o Ivalberto, que é o presidente, vai estar diretamente envolvido nesse painel para falar das dores já do transporte rodoviário, né? Então, isso faz com que a gente se motive ainda mais para mostrar o porquê da necessidade da ferrovia. E não é um mero sonho para defender uma região. Não é um capricho, né? Não, absoluta. Até porque todos nós somos voluntários. Essas 8 entidades que defendem a ideia, não é porque elas querem sobreviver, não é uma necessidade que aconteça para sobrevivência somente, mas é porque a redução de custos é fundamental, é essencial, e a ferrovia traz isso. Além do que, quando você vai para a estrada, e para quem viaja, para quem conhece as nossas rodovias, além da condição precária das nossas rodovias, vê um monte de caminhões, né, de caminhões grandes, de carga pesada, que estão nas nossas rodovias. Isso já é uma forma de colapso, porque quando a gente demorava um caminhão saindo de Chapecó, carregado com um container até o porto de Itajaí, por exemplo, ele levava em torno de 10 horas, às vezes até menos tempo, dependendo do trânsito, né? Hoje está levando até 18 horas, né? Então, se for obedecer à lei do motorista, precisa de 2 motoristas. E essa lei também diz que o motorista não pode mais, enquanto um dirige, outro dorme, né? Logo isso vai ser cobrado também. Enquanto um dirige, outro tem que estar descansando no meio do caminho, né? E com as nossas estradas, a gente nunca sabe quando vai chegar no meio do caminho, quem dirá no final. Então, o presidente do Porto de São Francisco vai estar aqui, inclusive, para falar sobre a grande preocupação em agilizar a descarga e a liberação dos caminhões e dos navios, tanto os que chegam como os que saem, porque enquanto um navio está carregando para sair, tem outro lá no oceano esperando para atracar. E tem uma história bem interessante, dita por um representante de uma grande cooperativa aqui do Paraná, que um navio ficou 105 dias estacionado, atracado, né, no porto de Paranaguá, carregado de fertilizante, pagando uma multa de $20 mil por dia, porque não tinha condição de descarregar. Quer dizer, isso é um absurdo. Quem paga o custo desse navio que ficou lá parado é o consumidor, porque ele precisa repassar esse custo, né? Então, isso também é uma demonstração. Então, essas ferrovias que acontecem
ao longo do Brasil, elas têm que chegar no sul. E voltando aqui, Estados Unidos, então, 200 mil quilômetros de ferrovia, maior consumidor de caminhões. A China, hoje, em um dia, consegue produzir mais de 1 quilômetro de trilho, né? Com a capacidade que eles têm. A maior empresa da China na produção de ferrovias e segunda do mundo esteve com a gente aqui na SIC falando sobre a ferrovia Maracaju até Chapecó, que eles têm interesse em construir. Quer dizer, nós já temos empresas capacitadas que têm interesse em construir, mas a gente não pode ficar esperando que o governo faça. Se a iniciativa privada não tem condições de fazer isso sozinho, nós temos que brigar para que a gente junte a capacidade financeira da iniciativa privada, a capacidade administrativa da iniciativa privada, e que o poder público poderia até mesmo construir a ferrovia e ceder para que, como acontece com as estradas, o poder público constrói a estrada e faz a cessão para que uma empresa administre, duplique, melhore a estrada, dê segurança, dê condição de trafegabilidade, cobrando um pedágio. Então, por que a gente não pode fazer isso na ferrovia? E outra, Alex, tem um estudo bem interessante sobre o transporte de passageiros de Cascavel ao litoral de Santa Catarina, que dá viabilidade para uma ferrovia que transite também com passageiros. Então, hoje a gente está falando de cargas, por quê? Porque a carga é uma grande necessidade. Agora, eu brinquei lá em Itapiranga essa semana, numa plenária da FACISC, que o povo do litoral vai poder vir de trem comer chucrutes em Itapiranga, né? Essa é a Ferroeste? Essa seria a estrada que liga tem uma outra ideia, a própria Ferroeste sim passa próximo àquela região ali, vem até Chapecó e de Chapecó até Correia Pinto já tem um projeto do governo do estado do Paraná, aliás, de Santa Catarina, desculpa, e depois a gente fica à mercê de uma renovação ou um novo contrato de concessão da ferrovia que já existe lá, né, que vai até o Porto de São Francisco e Mafra, em Santa Catarina, e aí acessa o Paraná e vai até São Paulo. Essa ferrovia precisa ser reformada, recuperada, para que a gente acesse tanto portos de Santa Catarina como os portos, como o próprio estado, o próprio país pode ser acessado por ferrovia. E o valor, Alex, que a ferrovia custa a mais que o grande drama, então, a ferrovia é muito cara, não podemos fazer ferrovia. Nós entendemos e temos certeza que só com o que a gente economiza na saúde, tá? Com os acidentes que acontecem com caminhões pesados de carga, motoristas cansados fazendo longos trechos, motoristas, famílias inteiras, né, que morrem nesses acidentes, né, motoristas que são inutilizados em função de acidentes. Quantos milhões, bilhões a gente gasta com saúde atendendo acidentes rodoviários, né? Aí tem a questão ambiental, porque enquanto um trem pode estar transportando o equivalente, uma única locomotiva pode estar transportando o equivalente a 200 caminhões, tá? Então, quantas locomotivas poderiam? Quantos vagões? Cada vagão, eu estou colocando aqui 100 vagões. Cada vagão carrega, eu estou falando de carga de grão, por exemplo, cada vagão carrega o equivalente a pelo menos 2 caminhões, e pode ser até 2,5, então nós vamos aí 250, dependendo, se põe mais uma locomotiva, se a ferrovia permitir, você pode colocar até 200 vagões. Então, são quantos caminhões a menos transitando, fazendo longos trechos, né? Aí tem a questão ambiental, né? Que são a produção do famoso gases de efeito estufa, né? Que são quilos, são toneladas que são dispensados na natureza pela descarga de todos esses motores pesados, né? Então, do ponto de vista ambiental, ela é sustentável. Além disso, nós temos novos combustíveis que estão sendo pensados para atender
os trens, por exemplo, o próprio nitrogênio está sendo pensado. O grande drama é como armazenar, porque ele é um combustível, hidrogênio, né? Aí nós temos também a questão social, porque o trem ele não vai estar circulando por dentro das cidades, como acontece aqui no Oeste, em outras regiões, caminhões de enorme peso passando por dentro de cidades, né? Tem um dado, eu lembro de mas lá por 2015, uns 10 anos atrás, eu participei de uma reunião, um evento que foi promovida com participação de políticos e tal, falando sobre essa ferrovia já lá. Já, há quanto tempo está rodando essa ideia já? Bastante tempo. Aqui se fala que a gente briga por ferrovia há mais de 40 anos, né? O que eu tenho defendido é que com quem a gente briga? Na verdade, nós não temos que brigar com ninguém. A gente precisa, justamente o que eu tenho defendido, a gente precisa se juntar a capacidade e o esforço da iniciativa privada e, às vezes, com recursos públicos para poder transformar esses recursos em algo em benefício do próprio contribuinte, né? Então, nós vamos ter redução de inflação, porque, obviamente, nós vamos reduzir o custo do alimento, porque o frete vai fazer com que a gente reduza o custo. Nós vamos ter um benefício de transporte, porque, além da carga com valor econômico, nós vamos estar transportando passageiros. Isso acontece, a China, por exemplo, estava falando, tem mais de 100 mil quilômetros de ferrovia. Qualquer país da Europa, país com 70 milhões de habitantes, Itália, a Alemanha, eles têm 40 mil quilômetros de ferrovia. Nós estivemos na Romênia agora há poucos dias. A Romênia é do tamanho de São Paulo. A Romênia tem próximo a 40 mil quilômetros de ferrovia. Quer dizer, é ferrovia para todo canto. E a gente ficou espantado porque eles ainda estão fazendo ferrovias novas. E o famoso trem-bala que no governo Dilma, inclusive, ligaria São Paulo ao Rio, a gente vê como uma oportunidade que vai acontecer cedo ou tarde, vai acontecer, mas já existe em São Paulo, já foi licitado, inclusive, 2 trechos para ligar Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, um trem que vai andar a 150 km por hora, quer dizer, o cara vai fazer em meia hora de trem o que ele leva 3, 4 horas de carro ou de ônibus para fazer. Então, esse é outro benefício que a gente teria, né? Um trem transitando aqui, levando e trazendo passageiros, mesmo que ele vá devagar. Se for um trem que ande a 100 por hora, vai sair de Chapecó, em 6 horas está no litoral. E sem contar a preservação das nossas sucateadas estradas, né? Sim, Pelo menos os tapa-buracos vão durar mais tempo, verdade. né? Precisa lembrar disso também, né? O custo de manutenção das nossas estradas é muito alto em função da carga também. Existe um levantamento sobre, eu citei agora há pouco o evento que eu participei há uns 10 anos, na SIC, inclusive, que trouxe um dado lá sobre o número de caminhões que passavam diariamente aqui, pelos acessos ou até mesmo por dentro, pela nossa cidade. Existe um número, você recorda disso? Uma estimativa? Esse é um outro trabalho que a SIC pretende fazer junto com as universidades para que a gente tenha esse dado, né? O que a gente tem, porque somente de containers nós temos hoje transitando aqui, saindo da região, em torno de 300 containers. Somente containers. Isso quer dizer que nós temos 300 caminhões saindo diariamente levando container, ou carregado container, né, para ir para o mercado, ou para os portos, né, mercado interno para os portos, ou até vazio, porque tem container que vem carregado e precisa ser devolvido vazio para voltar carregado, né? Nós tivemos aí, durante a pandemia, problemas seríssimos, inclusive trazendo navio, pagando frete, para trazer de volta containers que estavam, inclusive, na China. Quer dizer, esse é um outro custo que a gente tem pelo fato dessa dificuldade em levar e trazer as coisas, né? Então, esse dado, sim, a gente tem muito preciso. Agora, o número exato de caminhões, nós temos um dado da quantidade de veículos que são dispensados somente se pegar somente a
a BRF em Concórdia, né, diariamente a quantidade que ela precisa ter de veículos transitando nas nossas estradas por conta do próprio trabalho que ela desenvolve. Então, esses dados existem, mas eles estão muito perdidos. Mas é um outro trabalho que a SIC está desenvolvendo para trazer esses números de forma mais clara para que as pessoas possam entender por que a gente demora tanto para chegar em determinados lugares, né? E principalmente hoje a você importância vai de Chapecó a São Miguel do Oeste, por exemplo, até pouco tempo atrás você ia em 1 hora, né? 1 hora e 15, né? Hoje menos de 2 horas e meia. Torcendo para chegar. Teoricamente tu vai, mas é bem isso que tu traz, torcendo para chegar. É um perigo, né? É um perigo. É um perigo à noite, chovendo. É um perigo muito grande, Alex. Eu acho que essas coisas a gente não precisa viver. Nós precisamos olhar para quem já faz, já aprendeu com os próprios erros e nós não precisamos repetir erros. E por que a gente não aprende, hein? Porque não me parece, a gente está como a própria a Ferroeste uma demanda, uma necessidade que é urgente há bastante tempo, já vem sendo cobrada pelas entidades. Sim. Você, diretor de ferrovia, de quem é a má vontade e que pé está isso? Porque me parece, desculpa usar esse termo, mas é muito caro. Isso é uma balela. É uma balela. Muito caro botar ferrovia. O payback, somente do trecho de Chapecó a Cascavel, o payback, quer dizer, o pagamento zera 17 anos. Somente trazendo grão e levando carne. Só com essa, trazendo 3 tipos de grão e levando 3 tipos de carne. Quer dizer, se em 17 anos ela se paga, é plenamente viável. Para nós, parece que 17 anos é muito dinheiro. Agora, para o japonês que paga para guardar o dinheiro, né, se ele acreditar no projeto, ele investe no Brasil. Então, nós temos recursos do mundo inteiro. Tem fundos árabes, tem fundos europeus, fundos americanos que têm vontade, têm disposição em investir, mas eles precisam de segurança jurídica, principalmente. Acreditar em quem está promovendo. Por isso que eu falo que é importante a iniciativa privada assumir essa responsabilidade. No final de 2021, no governo anterior, né, no governo Bolsonaro, teve um movimento para, nós chamamos de quebrar o marco regulatório das ferrovias. O que era o marco regulatório? O marco regulatório permitia que somente a União administrasse e explorasse as ferrovias. Perfeito. Através de concessão. Então nós tínhamos, aqui no sul era a ALL, né? Hoje é a Rumo, que administra a maior parte das ferrovias. No norte e nordeste nós temos outras, somente mais no norte nós temos Carajás, que a própria Vale do Rio Doce também tem concessão e explora determinadas ferrovias, porque recebeu o direito de construir e pagar para utilizar. Nesse movimento da quebra do marco regulatório, se permitiu que a iniciativa privada fizesse exploração de ferrovias. E foi aí que nasceu o projeto Maracaju. Hoje nós chamamos de Maracaju Passo Fundo, porque é de Maracaju, Chapecó e o Rio Grande do Sul fez o estudo já para levar essa mesma ferrovia até Passo Fundo. Nós saímos de 2 ou 3 projetos que existiam a nível de governo federal. Em 6 meses, nós tínhamos mais de 60 projetos à disposição do Ministério de Transportes, né, para serem avaliados, estudados, ver da viabilidade, da possibilidade de fazer. E essa lei, que chama de direito de exploração, ela dá ao então, explorador, quer dizer, o cara que constrói e que administra, 99 anos de operação, que são renováveis por mais 99 inclusive. Então, uma ferrovia não pode sobreviver com 30 anos, Alex.
Porque se ele demora, teoricamente, nós falando aqui do trecho Chapecó-Cascavel, se ele demora 17 anos para pagar o investimento, ele só começa a ter retorno depois do 17º ano. Então, as concessões normalmente elas duram no máximo 30 anos. Em 30 anos, a empresa que administra, ela não tem condições de promover um novo trecho de ferrovia, porque ele tem manutenção, ele tem uma série de coisas para manter. Então, a ideia foi ótima, porque hoje você pode encaminhar. Se você acredita que seja interessante fazer uma ferrovia de Chapecó a Nonoai, digamos, né? Nonoai está aqui logo do outro lado do Rio Uruguai, né? E você apresentar um estudo de viabilidade que é viável, economicamente possível, ambientalmente correto e socialmente justo, você recebe o direito de estudo, de avaliação e de gerar um projeto para ser, inclusive, leiloado pelo próprio governo federal. Então, essa ferrovia de Maracaju-Chapecó já faz parte do PAC. Ela já está dentro dos projetos de viabilidade do PAC. Nós tivemos uma dificuldade aqui, e é interessante trazer, porque a partir do ano de 2023 já, 24, a gente vinha discutindo muito otimista, inclusive, né? Mas aí a FUNAI pediu um estudo. Começamos com 14 comunidades indígenas na reunião de Guaíra, né? E esse estudo é a responsabilidade do Paraná, que estava com o projeto. Aí subiu para 20, 22, hoje são 34 comunidades indígenas que precisam ser avaliadas, porque existe naturalmente um impacto. E esse estudo talvez não tenha sido feito adequadamente, ou algo tenha ficado por fazer, ou aí a gente, de fato, Alex, não sabemos exatamente aonde que a coisa complica, né? A gente sabe que os índios da região de Guaíra querem a ferrovia, eles aceitam a ferrovia. Lá tem problema de índio paraguaio invadindo terra indígena brasileira, então eles têm um conflito entre os indígenas mesmo. Aqui no trecho Chapecó-Cascavel, o estudo que a gente patrocinou, a gente exigiu, a única coisa, aliás, que a gente participou desse estudo foi que passasse longe, no mínimo 5 quilômetros de área indígena, área quilombola, ou qualquer parque, ou dificuldade natural, qualquer tipo de área que trouxesse algum tipo de dificuldade futura para a implementação da ferrovia. Então, esse trecho de Chapecó a Cascavel está longe de qualquer uma dessas áreas. Mas, mesmo assim, existe um impacto e é natural. Sempre vai haver. Não tem como. A 100 quilômetros, a 500 quilômetros, vai haver algum tipo de impacto, né? Então, nós precisamos começar a perceber também se esse impacto ele é assim tão prejudicial, à comunidade, aos próprios indígenas, a ponto de os indígenas quererem que aconteça, mas não acontece. Nós temos um problema lá na Ferrogrão, que é a ferrovia que liga Sinop ao Pará, que também está parada, porque já tem uns 8 anos, se eu não me engano, né, um partido político entrou contra no Ministério, no Supremo, contra a ferrovia, porque ela estaria comprometendo comunidades indígenas, porque ela passaria naturalmente por uma região indígena. Ora, no Brasil a gente tem muitas regiões indígenas. Eles naturalmente querem o progresso também. Eles não querem ficar isolados do resto da população. Acho que eles querem já viver junto, né? Então, nós temos alguns freios que dificultam, atrapalham. E é por isso que o Brasil demora tanto. E também volta aquilo que a gente estava falando no início. Nós precisamos ter o direito, nós temos o direito, mas a gente não está fazendo isso, de requerer, de participar, de brigar pelos interesses e fazer, realizar, que é o que a gente faz aqui. O Oeste é muito bom nisso, por isso que a gente diz, aqui não tinha estrada,
o povo foi lá e fez com enxada, com picareta e tal. E não foi o poder público, né? Foi uma Não, iniciativa. as comunidades se juntaram para fazer isso. As cooperativas, as associações. Por quê? Porque tinha que fazer. Os nomes da nossa história de empreendedores. Né? Exatamente. Então, isso precisa voltar a acontecer. Porque quando os políticos deixa comigo o que eu faço, a gente acabou acreditando que seria assim. Mas não é assim, né? Então, é necessário que as pessoas acordem para essa realidade, né? E é um dever que nós temos, nós que somos mais esclarecidos, que a gente teve a oportunidade de conhecer melhor, acender a luz para que isso aconteça e desacostumar de imaginar que quem faz é o governo, são os políticos. Quem faz somos nós. Eles fazem com o dinheiro dos impostos que a gente arrecada. E é o imposto de você que vota na esquerda e você que vota na direita, vai tudo pro meu bolso. Exatamente, vai tudo pro meu buraco, né? Mesmo buraco. E o buraco normalmente não é o buraco da nossa estrada, né? Não é para consertar, não é para trazer benefício. A prova tá aí, vamos pegar 16 anos, 20 anos, muda direita e esquerda, os problemas permanecem mais ou menos os mesmos. Muda o número de dedos. Nós temos que ter político de estimação, é exatamente isso. Tá? Tem político de direita que precisa ser substituído, ora, vai lá, substitui. Eu me considero, naturalmente, pela minha formação, pelo meu credo, né, eu sou um liberal. Eu acredito na iniciativa privada, no direito à propriedade, na defesa, na autodefesa. Eu acredito que a educação hoje, particular, ela ainda é melhor que a pública, e eu não entendo por quê, realmente, porque deveria ser justamente o contrário, que o poder público tem muito mais recurso, muito mais ferramenta para melhorar, e, no entanto, nós vivemos em um país onde a saúde pública tem problema por falta de administração, por falta de cuidado. A educação não é de boa qualidade, em alguns lugares é de péssima qualidade. Então, a gente teve que migrar para a educação privada, teve que migrar para a saúde privada. Hoje, quem não tem um plano de saúde não consegue ter garantias de atendimento, né? Então, tem mais isso. Segurança, nós patrocinamos a nossa própria segurança. E veja bem, a gente faz isso e coloca a culpa no presidente, né? Quanto a gente deveria unir esforços para cobrar uma condição mais digna para todos, né? Sim. E não ter medo de falar, né? Que seja possível saúde, educação básica, gratuita, como já foi, a gente já teve isso no nosso passado. Sim. Então, mas enfim, falando um pouquinho sobre ferrovia, estamos já chegando no limite do seu tempo. Você falou sobre impactos, né? Esses impactos não seriam mais em impactos de interesses de determinados grupos, lobbies, etc? Ou eu estou agora indo para o mundo de Nárnia aqui? Eu diria assim que talvez para alguém que imagina que a figura indígena não possa ter nenhum tipo de contato com... Mas isso não é uma desculpa para não viabilizar? Talvez? Um argumento? Pode até ser. Às vezes é uma visão política deturpada, né? Porque tem gente que tem uma característica de simplesmente ser contra tudo, independente de quem vai ser beneficiado ou não com isso. Então, às vezes pode haver interesse, sim. De grupos econômicos? Alguém pode financiar isso, porque... Você imagina, Alex, se o Brasil tivesse a mesma capacidade que tem os americanos e até mesmo os chineses agora, né? O desenvolvimento que a China teve nos últimos 20 anos, né? Hoje a Índia já ultrapassa o Brasil, era um país miserável, né? A própria China também era, né? Enquanto o Brasil estava muito, muito melhor, a gente piorou enquanto esses países melhoraram. Com um clima
complicado, né? Muito frio, às vezes muito quente, às vezes pouca chuva, às vezes muita chuva. E nós temos um paraíso. Nós podemos até escolher onde nós queremos chuva e onde nós não queremos nesse país. Nós temos como produzir uva em lugares onde chove menos. Por quê? Porque a uva, num determinado tempo do ano, ela prefere seca, né? Que tem um teor de açúcar maior. Enfim, com os recursos naturais que nós temos nesse Brasil, viver a miséria que a gente vive não dá para admitir. Não dá para acreditar, não dá para admitir. E isso acontece por culpa nossa. Nós somos responsáveis por isso. Então, quando alguém defende ou fala contra alguma coisa, você tem que ir lá rebater e dizer por que é importante, por que é necessário. E aí nós temos uma outra coisa que é importante que se diga aqui. O poder da comunicação, que é o que nós estamos aqui fazendo, é fundamental, é essencial para que isso aconteça. E eu sempre tenho dito nas oportunidades, nas entrevistas que a gente faz com as redes públicas de rádio, televisão, eu agradeço muito porque é necessário que, a única forma que a gente tem de chegar nas pessoas é através da comunicação. E se a gente tiver veículos de comunicação sérios, que falem a verdade, que defendam os interesses da coletividade, nós vamos mudar esse país. Porque aí nós vamos ter coragem de falar. Porque hoje, infelizmente, até isso acontece. As pessoas têm medo de falar o que pensam, porque têm medo de ser prejudicado por conta disso. Mas se a gente tiver uma comunicação séria e honesta, nós vamos mudar. Porque daí nós vamos mostrar o potencial que esse país tem. E valorizar a honestidade, valorizar as pessoas do bem. Ser honesto não é uma virtude. Ser honesto é uma obrigação. Nós não temos que aplaudir ninguém por ser honesto. Nós temos que punir o desonesto. O que aconteceu no Rio de Janeiro mesmo essa semana é uma barbaridade. Né? Então tem gente que é contra e gente que é a favor. Né? Mas, de novo, é contra e a favor, tendo como base a sua paixão partidária, política. Né? Aí a gente ou quem morre, volta ou quem sempre pro morrer, mesmo, né? vai sempre pro ralo, né? É sempre pro mesmo buraco, né? A mediocridade da mentalidade do nosso povo, infelizmente. A violência tomando conta, infelizmente tem esse lado de você não ficar tranquilo, né? Mas você tem criança, você tem filho fora de casa, você não sossega até saber se chegaram ou não, né? Eu mesmo tenho 2 filhas que estão em Curitiba, a gente procura sempre saber onde elas vão, às vezes para não nos preocuparem, nem elas nos contam onde elas vão, né? Porque a gente aí não consegue descansar preocupados, mas enfim, essa realidade a gente vive nesse país. Medo da violência, medo das consequências dependendo do lugar onde você vai, né? Você pode não sair com vida de lá, simplesmente porque está passando, né? Então não tem nada a ver com o que acontece lá. Eu vejo, pensando aqui, toda essa... Se nós, como povo, usássemos todo o empenho, garra, convicção que usamos para defender nossos políticos, para deixar de tratar com tanta naturalidade, ver criança passando fome, morrendo de fome, sem educação. O que me espanta, me deixa indignado é o como conseguimos olhar para isso com tanta naturalidade, como se isso fosse a nossa paisagem, né? E do outro lado, eu não falo com você porque você não vota, você não não pensa como o meu partido e o meu líder pensa. Né? Então, e aí essa dicotomia ridícula de esquerda e direita, muita gente imagina. Mas se a gente olhar hoje as 2 maiores potências do mundo, econômica, China, comunista e de esquerda, Estados Unidos, direita, capitalista. Então, direita e esquerda
Uhum. Né? É dois lados da mesma moeda. Esse nome, eu comentei no início, né? Eu não sei como que se atribuiu essa classificação, Me parece ter muita, direita ou esquerda. me parece ter muito, deve ter alguma relação com aquele filósofo, não vamos ser, de dividir para conquistar, né? É, Quanto mais dividido o povo, melhor para determinados grupos. exatamente. Então, isso pode acabar, desde que a gente tenha líderes sérios. E a gente atribui essa capacidade somente a líderes políticos. E não é verdade. Nós temos excelentes modelos. Eu falei aqui no início da nossa conversa de uma pessoa que merece ser seguida, que é um modelo. E nós temos muitos líderes aqui mesmo em Chapecó, pessoas de respeito, que podem sim ser tidos como, não necessariamente como um modelo a ser seguido, porque o fanatismo é ruim, mas todo mundo tem algo de bom que pode ser copiado, que é o que a gente estava comentando também. Nós não precisamos inventar muitas coisas. Tem coisas que já existem no mundo há muito tempo e a gente comete os mesmos erros para chegar à mesma conclusão daqui a 10, 20, 30 anos, né? Quando que a gente pode simplesmente ir lá, ver os erros que eles cometeram para evitar. Nós comentamos isso, sabe, até quando a gente estava falando na última reforma do plano diretor de Chapecó. Eu defendi muito isso, né? Curitiba é um exemplo do ponto de vista de trânsito, né? É uma cidade considerada, já foi bem melhor, inclusive, né? Mas é um exemplo. Curitiba ainda é um exemplo, né? O governador do Paraná que idealizou a mobilidade urbana, ele foi palestrar no mundo inteiro, né? Nós estivemos na Espanha o ano passado assistindo Curitiba receber o título no mundo, né, de uma das cidades mais inteligentes, né, a Smart City. Curitiba foi lá receber esse título, né? Então, nós não precisamos, se nós temos dificuldade em copiar o que Curitiba está fazendo de certo, hoje é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, nós somos 270 mil habitantes, então é só a gente ir lá, olhar para o que eles erraram quando eles eram pequenos e não cometer os mesmos erros. Eles estão dispostos a nos mostrar, com certeza. Então, a gente poderia fazer isso com a humildade necessária para, espera aí, eu vou copiar o que eles acertaram ou eu vou evitar os erros que eles cometeram, em todos os sentidos. Então, quando o Coronel Bertazzo e o time dele desenharam Chapecó, todo mundo achou que a nossa Avenida Getúlio Vargas, hoje, né, ela era muito longe, os vizinhos as casas ficavam encostadas até para se proteger, né? Só que para atravessar a rua era uma distância enorme, né, naquela época, né? Por que tão longe assim? Porque uma rua tão larga para passar um cavalo, uma carruagem, uma carroça, né? E hoje a avenida está estreita. E ela só não foi mais prejudicada porque ela já estava bem projetada, mas mesmo assim tem lugares onde ela acabou estreitando. E nós estamos falando de um projeto de mais de 100 anos, né? Por que não continuar copiando isso em outras cidades menores, outros lugares, ou nos loteamentos que a gente faz? Por que não imitar essa sabedoria de fazer o que é o correto? Bertazzo não inventou isso. Ele trouxe engenheiros que tinham a sabedoria e tinham essa ciência, né? Sabiam que tinha que ser diferente porque no futuro nós íamos ter problema, né? Paris já era uma cópia, né? Buenos Aires tem uma avenida enorme, né? Eu agora não me fugiu o nome, né? Mas Buenos Aires demoliu um monte de residências quando ainda era possível, né? Para fazer uma grande avenida e de um lado está o palácio, do outro está um obelisco, né? Como lá em Paris, de um lado tem a torre, aliás, o Arco do Triunfo, né? Do outro está o palácio. Por quê?
lá eles já viviam a necessidade de ter uma avenida larga. Então Chapecó é um exemplo. Por que nós não podemos copiar ou evitar o erro dos outros? Sem problemas. E veja, Leno, vamos para... porque a gente já extrapolou seu tempo aqui Tá. bastante. Para a gente fechar, isso que você fala traz pro holofote o momento que a gente vive hoje, que eu acho que é o momento... A gente está no momento certo de buscar, de unir esforços. Nós temos a nossa história fala por si. Nós somos um povo aguerrido, um povo empreendedor, um povo que constrói, um povo que realmente empreende, que acredita nessa terra, que gosta daqui. E esse é um momento de crescimento que ou a gente se une em torno dessas pautas, objetivos, acompanha essas ações, como você à frente da diretoria de ferrovias, o quanto isso vai trazer de benefício para o nosso futuro, para que a gente tenha uma cidade que continue sendo referência, não só no agronegócio, não só no esporte, não só... mas em outras frentes que se abrirão com a viabilização e a concretização da ferrovia, por exemplo, né? E outras melhorias que a gente precisa, o aeroporto, nosso acesso, a BR-282 principalmente. Como você vê isso, a importância do envolvimento da comunidade? Até falando de ferrovia, quem quiser saber mais, acompanhar, em que pé está, como que faço para se inteirar desses conteúdos? E para fechar, a sua visão sobre os principais desafios políticos, porque hoje nós temos um prefeito que faz um excelente trabalho, mas a gente... me parece que carece de novas promessas para o futuro, né? E falar um pouco sobre isso, esses desafios, a importância do envolvimento de toda a comunidade, essas ações e como isso vai impactar para que a gente não bata no teto, né? Falávamos sobre isso hoje mesmo. Novas lideranças precisam ser valorizadas, né? Precisam ser acreditadas. Então, nós usamos, por exemplo, as entidades. As entidades, tanto se você for lá na igreja, está lá na comunidade, está todo mundo junto trabalhando numa festa, né? Se começar uma discussão ali e começar a falar de política, acaba a festa. Então, por que é dessa forma? Essa maturidade que a gente tem, né, precisa ter de permitir diferença, né? Mesmo que você não concorde. De fato, tem coisas que não dá para acreditar que alguém acredita em tal coisa, mas tudo bem. Se a pessoa acredita, é um problema dela. Mas a tua razão, ela tem que permanecer. Então, nós temos excelentes exemplos nas entidades. Você pega, voltando, a SIC, por exemplo, é uma entidade que, ao longo dos anos, ela vem preparando novas lideranças para a classe empresarial. Cada um ali está preocupado com o seu negócio, com o seu trabalho, com a sua família. São raros as figuras de dentro de uma entidade como a SIC que se arriscam a se envolver na política, porque a categoria está tão desacreditada que é difícil você largar da tua vida, do teu negócio, né? Você está aqui produzindo, você pode ter muito mais resultado cuidando do que é teu e se envolver na política. Então, de fato, a iniciativa privada, a menos que tenha uma vocação, né, não quer se envolver na política. E nós temos políticos sérios, nós temos vereadores sérios, nós temos prefeitos sérios, temos governadores sérios. Nós temos, sim, pessoas que não têm mais necessidade de ficar cuidando do seu próprio negócio e aí resolve se envolver mais na política. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que acontecer. Permitir novas lideranças. E isso acontece na iniciativa privada.
né? Porque se você for olhar para o setor público, você vai ver que na SIC, nos últimos 50 anos, né, a SIC já tem 78 anos, sempre houve uma renovação. O presidente da SIC ele tem 2 anos de mandato, e ele, depois de 2 anos ele está fora. Ele sai. Isso aconteceu com os que me antecederam e aconteceu comigo também. Eu fiquei porque o Elon, e foi uma exceção, pediu para que eu continuasse como diretor de ferrovias, porque eu já estava muito envolvido com a causa. Mas agora o Elon também sai e assume um novo presidente, né, que atualmente está na condição de vice, é o virtual candidato à eleição, porque na SIC também tem uma votação. A gente fala que é uma tendência de assumir porque a gente tem esse histórico de valorizar quem já está lá dentro, porque já está preparado, já sabe da história, sabe como as coisas acontecem e o que pode ser produzido pela frente. Então, eu acredito, sinceramente, que é possível, que é viável, mas as entidades precisam parar de ter medo de enfrentar o político e parar de estender tapetes para políticos, porque os políticos estão lá para nos representar. E eles disso, têm né? que ser nossos parceiros, nossos amigos. Na verdade, ontem até eu vi um líder falando a respeito, depois conversei com ele, disse, a gente elege o político para ele ir lá e fazer, e nós temos que ajudar. Eu disse, não, eu acho que o político tem que nos ajudar a fazer o que a gente quer que seja feito. Isso serve para todo mundo. Então, ele é a figura que nos representa para cuidar do dinheiro público. Hoje, por exemplo, há pouco tempo atrás, as emendas parlamentares representavam 4% do orçamento da União. Né? Hoje, elas representam mais de 17% do orçamento. Quer dizer, o dinheiro está na mão de quem? Né? Está na mão dos governos e dos parlamentares. Então, se um prefeito hoje precisar de um recurso, né, ele não tem o direito de ter esse recurso já disponibilizado por uma legislação que encaminhe o percentual devido de imposto diretamente para aquele órgão público que precisa definir onde, inclusive, esse dinheiro deve ser gasto. No entanto, nós temos os nossos prefeitos, vereadores e tal, de pires na mão, indo para Brasília, pelo amor de Deus, faça uma emenda parlamentar, porque eu preciso arrumar estrada, eu preciso de um ginásio de esportes, eu preciso de uma escola, de um hospital. Por que é dessa forma? Nós somos responsáveis por isso. E hoje o Congresso vota o que quer, da forma como quer, porque nós estamos distantes. E isso também é responsabilidade nossa. Então vai demorar, claro, né, Alex? Mas isso tem que começar a crescer dentro da comunidade. E não é revolta, não, porque a culpa é nossa. Nós fizemos que isso fosse possível. Então nós agora temos que... E nós não temos que brigar. Nós temos que chegar à conclusão que nós todos erramos e quem tem que controlar o recurso é quem precisa dele, é quem contribui para que esse recurso exista. E lá nós temos uma ferramenta para cuidar do essencial. O governo tem que cuidar da saúde, da educação, né? Cuidar, porque é necessário que algumas atividades se centralizem para que o custo seja menor. Só que aconteceu o contrário, né? Hoje o custo para você obter R$1 em Brasília e chegar esse dinheiro até o destino é muito maior do que para a iniciativa privada. Por que as obras públicas se dizem mais caras do que as privadas? Às vezes começa pelo projeto, né? Projetos mal elaborados, mal planejados, mal estudados, porque nós temos planos de governo, nós não temos planos de Estado. No momento que a gente tiver plano de Estado, entra governo, sai governo, existe um projeto básico que deve ser seguido. E os países sérios são assim. A China, por exemplo, tu colocaste, né? A China é uma ditadura. Ela é um comunismo, mas voltado ao enriquecimento da própria China. E com tanta gente, eu não sei como seria se fosse democracia, né? Mas
a China mostra um crescimento muito grande e eles têm um presidente muito inteligente, né? A China investiu muito em engenharia, enquanto nós estávamos aqui e ainda estamos, né, preocupados em formar sociólogos historiadores e tal, eles formaram engenheiros. E hoje é um país que está se transformando, né? Está exportando obras, exportando tecnologia, e nós precisamos sair da pobreza para depois investir nessas coisas. Nós temos que ter, obviamente, conhecimento de história, de sociologia, né? Tudo isso é necessário, mas com fome, não. Então, quem é que produz nesse país? Quem é que consegue transformar para trazer o alimento, para gerar emprego, para gerar renda? E daí eu vou lembrar aqui, isso aqui não é só o empresário que faz. O trabalhador escolheu ser um trabalhador, ele quer ser. Tem muitos que são por necessidade, mas tem muitos que são por opção. É igual escolher um curso. Você vai fazer engenharia por quê? Você tem facilidade em matemática, física, química, né? Agora, eu, por exemplo, eu fui formado em Direito porque eu tinha facilidade com a língua, né? Eu não tinha dificuldade em interpretar um texto, em escrever um texto, fazer uma redação. Então eu tive essa facilidade e por isso escolhi Direito. Mas eu seria um péssimo engenheiro, embora eu seja hoje um formador de engenheiros na minha empresa, né? Pela experiência, pela prática de ter construído tanta obra, eu aprendi a teoria e aprendi a prática. Mas se tu me perguntar sobre um cálculo de engenharia para calcular a estrutura de um pilar ou de uma viga, eu obviamente não sei fazer. Eu só, quando eu olho para uma viga, pela experiência, isso está robusta demais, ou esse pilar está grande demais pelo peso que ele precisa carregar, mas pela experiência. Então, assim são os mestres de obra também, né? Então, essa mudança, Alex, voltando, ela acontece com a mudança das pessoas. E a gente tem uma certa responsabilidade, porque a gente sabe disso. E principalmente a questão da comunicação que eu trouxe antes. Se a comunicação for correta e for verdadeira, as coisas mudam muito mais rápido. Porque nós temos órgãos de imprensa, né, que deturpam a notícia, às vezes, para favorecer um ou outro lado. Isso está muito errado. Ou o seu próprio lado. Ou o seu próprio lado, exatamente. Não, quando ele favorece um ou outro, obviamente está, né, procurando se favorecer de algum jeito. No momento em que a comunicação for verdadeira e eficiente, as coisas vão mudar de fato. Porque aí nós vamos conhecer realmente as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas foram pintadas ou produzidas. E isso é a comunicação que faz. É um prazer estar aqui com vocês, porque eu acho que o que tu está fazendo aqui, né, trazendo, como trouxe o Elon mesmo, né, presidente de uma entidade que merece todo o respeito, mas não está preocupado com isso, né? Ele está preocupado em fazer o melhor que ele puder pela entidade, pelos associados e, obviamente, está aí brigando muito por coisas da comunidade. Então, é legal vocês estarem fazendo isso aqui na 360, Chapecó 360. Chapecó 360, porque você está dando oportunidade para que as pessoas falem o que pensam e falem a verdade realmente. Legal. Sua fala me fez lembrar de um dito popular que o político tem medo do povo. Eu diria que o político tem medo do povo desapaixonado, que não é o nosso caso, né? Exatamente. Pelo menos a maioria. Mas a gente não tem que ter medo de ninguém, nem eles da gente, nem a gente deles, né? Aliás, ninguém deveria ter medo de ninguém. Isso é um absurdo, né? A gente deveria ter medo de animais raivosos, aí sim,
porque eles não pensam, eles agridem, eles atacam. O pior é que a gente está se transformando nesses animais raivosos. É isso aí, é isso aí. Só trocando de lugar. Leandro, uma pergunta que eu faço sempre para fechar. Daqui 10 anos, como você se vê? Em 2035, Lenuir Brock, a sua empresa, Chapecó, família. Cara, eu vejo a minha empresa ainda atuante, ativa, né? Hoje eu não trabalho mais construindo, né? Mas isso também foi uma coisa que eu aprendi ao longo de alguns anos, desde 2001, aliás, a Brock passou a investir em qualidade, né? Quantos anos a Brock tem no total? Já são mais de 30 anos, né? Na verdade, o nosso CNPJ ele começou em 1953, né? Depois trocou, em 1975 veio um segundo CNPJ que foi herdado por um terceiro CNPJ que eu construí em 1992, quando nós constituímos a Brock Empreendimentos, que era a Madebrock, trabalhava no ramo de madeira, né? E aí a gente migrou para a construção civil e trouxe com isso essas experiências. E a partir de 2001, a Brock entrou em um programa de qualidade aqui, que chamava PBQPH, né, que era o Programa Brasileiro de Produtividade, de Qualidade e Produtividade no Habitat. E a Brock investiu muito em qualidade e de lá para frente veio sempre trabalhando isso até 4 anos atrás, que os meus mestres, Alex, começaram trabalhando na Brock na qualidade de serventes. Então, quando eu parei de construir, foi pela conclusão, pelo perfeccionismo, por querer realmente que as coisas fossem sempre certas, né? Dentro das medidas exatas, como deve ser na engenharia, na arquitetura. A última casa, eu sempre lembro disso, a última casa que eu construí foi uma casa onde a última demão de tinta foi dada depois que os quadros, que os móveis, tudo já tivesse instalado, tudo pronto. Aí nós removemos, pintamos para colocar de volta. E aí eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir ser feliz se eu continuasse fazendo isso desse jeito. E aí eu comecei a moldar uma nova equipe dentro da própria empresa para atuar na orientação e a gente faz auditoria de qualidade hoje nas obras que a gente acompanha. Então hoje o que a Brock faz é evitar que os outros cometam os erros que a gente aprendeu a cuidar para não acontecer, que vai naquilo que eu disse. Se tu já errou, por que tu vai permitir que o mesmo erro aconteça em outro lugar? Então, hoje que a Brock faz isso, auditoria de qualidade. Aí a gente cuida da comunicação interna e externa, desde o projeto até lá dentro da obra, do mestre com as equipes. Nós cuidamos da segurança também, orientando as boas políticas de segurança. Nós cuidamos da qualidade do serviço até a entrega final do imóvel. Então, hoje a Brock se especializou em fazer isso, em orientar a construção. E eu sou um apaixonado por floresta, né? Sempre foi a minha formação de moleque. Então eu trabalho também na área de silvicultura, principalmente ali na região do interior do Paraná. Então eu continuo plantando e colhendo. Então, como você, daqui a 10 anos, Alex, eu me vejo plantando árvore ainda, né? Porque eu sou apaixonado pela causa. E se a gente faz o que gosta, a gente tem uma previsão de viver ainda mais, né? A minha empresa sobreviva fazendo esse tipo de trabalho, que é garantir uma qualidade melhor nas obras, não só nas obras privadas, né? Mas que a gente consiga daqui a pouco também orientar para que as obras públicas sejam executadas com esse mesmo pensamento, esse mesmo cuidado. E a minha família, eu já tenho 2 filhas já bem crescidas, 25 e 21 anos de idade. Torce para ser vovô? Não, não tenho ainda essa expectativa num prazo curto, né? E
eu não sei se eu seria um bom vovô, porque o bom vovô é aquele que fica cuidando do neto, né? E aí eu deixo de cuidar da ferrovia, né, Alex? O que eu penso assim, ó, daqui a 10 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar iniciando um desses projetos que a gente está defendendo aqui. Eu tenho certeza que a gente vai estar executando. E claro que demora, né? Mas se a gente tiver condições de trazer uma boa tecnologia e realmente isso que nós falamos, da iniciativa privada tomar o pé de que as coisas não acontecem de cima para baixo, elas podem acontecer sim de baixo para cima, com envolvimento direto ou indireto, tomando necessariamente, trazendo para si a responsabilidade em realizar. Não esperar que os outros façam. Aí sim, chama o governo, vem cá, nós precisamos que o governo faça isso. E aí nós teremos políticos encarregados de cobrar para que o governo faça, que é como a gente estava falando. Nós é que temos que decidir o que deve ser feito, para que daí os políticos levem essa nossa notícia à frente, que o recurso retorne para que a gente faça. Então, é nisso que eu acredito, por isso que eu acredito que num prazo de 10 anos eu me vejo satisfeito, né, em ter exercido essa batalha, né, ter continuado durante tanto tempo defendendo essa ideia, porque o mínimo que a gente pode deixar como herança, né, nessa vida é algo de bom, né, algo de positivo, né, que às vezes não acontece, né, mas pelo menos pelo sonho a gente pode ser considerado, algo a gente sempre deixa, né, e é o meu sonho que a gente tenha realmente tudo isso acontecendo em um país estável, né, onde a gente sabe que pode negociar e daqui a 10 anos as coisas vão estar ao nosso alcance, não como a gente vive hoje, que tu acorda de manhã, tu não sabe se no final do dia o teu negócio ainda está de pé, essa dúvida, essa incerteza, se os recursos estão sendo bem aplicados ou não, né, se a tua dívida é maior ou menor, enfim, essa mudança é necessária. É nisso que eu acredito. Talvez isso demore um pouco mais de 10 anos, né, mas do ponto de vista de infraestrutura, eu tenho certeza que nós vamos ter a 282 duplicada, tá? Daqui a 10 anos nós vamos ter a 282 duplicada, o Oeste vai alcançar o litoral bem mais rapidamente, nós vamos ter ferrovia acontecendo sim, eu tenho certeza disso, e é nisso que eu acredito, é para isso que eu brigo, e eu tenho certeza que as minhas filhas vão estar orgulhosas do que eu faço também, e se tiver algum neto para estar saboreando também, obviamente que eu vou adorar, né? Leno, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado, sei que a sua agenda é bem apertada, e conte com o Chapecó 360 para qualquer novidade, principalmente sobre a ferrovia, o canal está sempre aberto. Eu que agradeço, né? Eu renovo o convite, né, Alex, para dia 14 de novembro, a gente vai estar realizando esse simpósio lá na UNO Chapecó, junto com a FETranslog. Serão 3 painéis muito interessantes. O primeiro painel é um painel da própria FETranslog, que vai falar sobre rodovia e as dores do transporte, né, as dificuldades que eles enfrentam. Depois nós teremos uma palestra do Arene Trevisan, que é uma sumidade, né, ele vem da BPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal. O Arene é um conhecedor da área de logística e da área de insumos, principalmente para o agro, né? Então ele conhece muito do Brasil inteiro sobre essa necessidade de trazer o grão e por que ele é necessário. Depois disso nós vamos ter então um painel que vai ser moderado pelo Neivor Canton, onde nós vamos reunir as 3 maiores cooperativas do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, talvez Mato Grosso do Sul também, e as grandes organizações das cooperativas. Então, o Neivor vai estar falando com
os presidentes de cooperativas e os organizadores das cooperativas. E por último, nós vamos ter daí um painel governamental, que é um painel que o Brock vai mediar, então que é sobre o papel que os governos vêm desempenhando nesse movimento para trazer as ferrovias para o sul do Brasil. Então foi criado aqui num movimento dos 4 estados, 3 do sul mais Mato Grosso do Sul, chamada Ferro Sul, e nós queremos ouvir desses secretários, dessas pessoas, o que eles podem contribuir com o movimento, com a iniciativa privada, para que a gente tenha ainda mais rapidamente uma ferrovia aqui na região. Então vai ser um excelente simpósio, né? Estou muito otimista, a gente está brigando muito para que ele fique cada dia melhor. Então ficam todos convidados para estarem presentes lá, aprendendo mais sobre isso tudo e realmente levando essa notícia, né, para mostrar que realmente a gente pode chegar lá. FETranslog é aberto ao público. FETranslog é aberto ao público, né? Aliás, a FETranslog, que abriu esse espaço para que a gente estivesse junto, negociou na última edição, há 2 anos atrás, devo ter comentado, próximo a 3 bilhões entre equipamentos negociados e prospecções. Então é uma feira muito rica, hoje já é a segunda maior feira do Brasil, só temos a Fenatran lá em São Paulo, que é maior que a FETranslog, e a gente brinca, né? Eu brinco com o presidente que logo a gente encosta em São Paulo, mas nós temos potencial para isso, né? E Chapecó já se mostrou, né? A IFAP é um parque de exposições excelente, com uma infraestrutura cada vez melhor, inclusive agora mais um pavilhão sendo construído pelo poder público, né? E acho que Chapecó se coloca cada vez mais na condição de receptor das melhores feiras nas mais diversas atividades do Brasil. Então, por isso que é importante conhecer, visitar e acompanhar o nosso simpósio também. Perfeito. Nós do Chapecó 360 estaremos lá, viu, Amanda? Nick, estaremos lá. Deixa eu agradecer, né? Já falei, mas é importante o que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que a gente tem que agradecer, sim, Alex, porque depois que nós começamos com esses movimentos de podcast, de oportunidade de trazer a visão dos mudos, né? Porque a gente não tinha oportunidade de tornar público o que é feito de fato pela iniciativa privada, o que a gente pensa, o que a gente discute, o que a gente defende, o que a gente faz. Então, vocês colaboram muito para que isso seja publicizado e que alguém se apaixone pela causa e continue aí lá na frente, né? Continue brigando. Né? E preferência que toda a comunidade se apaixone, né? E ajude e a gente se una em torno dessas pautas tão importantes. É isso aí. Lenoir, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez o nosso canal está sempre aberto e a gente estará lá na FETranslog. Vamos falar mais sobre construção, construção sustentável, cidades inteligentes. Vamos marcar um próximo. Temos muita coisa para falar a respeito. Novidades vêm por aí. Perfeito, então. Está feito o convite. A gente só falta marcar a data. Ok. Ficamos por aqui com mais um episódio do Chapecó 360. Hoje falando sobre os caminhos do futuro e desenvolvimento de Chapecó e região com Lenoir Brock. Agradeço mais uma vez a participação dele. Agradecendo a participação e a audiência de todos vocês. Obrigado por nos assistir. Eu sou Alex Klein. Nas redes sociais, o Alex Digital. A gente sempre com o oferecimento de Ares Capital, soluções inteligentes para investimentos e empresas, soluções financeiras inteligentes para investidores e empresas. arescapital.com.br. Lá você encontra os canais, as soluções da Ares, os canais de contato. Entre em contato lá com a turma lá do Emerson e faça bons negócios, bons investimentos. Até o nosso próximo episódio.